Oi, viajantes da vida! Mais um Mediunidade em Foco, capítulo 75, episódio 75. E hoje aqui, o livro dos médiuns vem quente para a análise do Emmanuel. E deu uma reviravolta na minha cabeça quando eu estava estudando o texto. Porque aqui no livro dos médiuns, o Emmanuel vai pegar lá o item 220, que é aquele que trata de perda, suspensão da mediunidade, tem algumas perguntas que o codificador faz para os amigos espirituais para saber por que de vez em quando alguns médiuns param. Tem a mediunidade suspensa. E aí, lógico, seguindo ali nas perguntas, a gente acaba percebendo que ou é porque o médium se esgotou, trabalhou além da conta, excedeu o que devia fazer, mas não no bom sentido. Excedeu no sentido de se desgastar mesmo, de não aproveitar a existência material como um todo e ficar dedicado só à produção de fenômenos. Aí os espíritos suspendem a mediunidade. De outras vezes, a maioria delas, os amigos espirituais suspendem a mediunidade e impedem de um médium ostensivo realizar fenômenos por causa das falhas morais desse médium. Aí a gente pensa assim, bom, muitas dessas pessoas então vão mistificar, vão fugir, vão desertar. E é exatamente aí que entra então o nosso Emmanuel aqui, no Seara dos Médiuns. O capítulo tem um nome curtinho, Desertores, é o capítulo 34 do livro, que foi psicografado em 13 de maio de 1960, há 63 anos atrás. E o que eu disse que revirou minha cabeça? Porque parece que esse texto aqui foi escrito ontem para a gente gravar hoje, para a gente refletir sobre hoje, olhar para a sociedade hoje, olhar para as pessoas de hoje, e não é só os médiuns ostensivos, não. Emmanuel faz uma imensa ponte, daqui do Livro dos Médiuns aqui para o Seara dos Médiuns. Porque no Livro dos Médiuns se trata da suspensão da produção de fenômenos. E aqui Emmanuel vai tratar daqueles que, por descaso, com as faculdades que têm, todas, não só as mediúnicas, todas, acabam também barreirando o progresso, retardando o progresso deles mesmos e da sociedade. E aí Emmanuel chamou de desertores. Tem os desertores da mediunidade, que pelas suas falhas acabam comprometendo o trabalho, e tem os desertores da sociedade, que negam a sociedade, que negam a coletividade onde nós reencarnamos, toda a contribuição positiva que a gente podia dar. E é nesse tom que Emmanuel começa. Olha que coisa interessante o texto. Médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. De criatura a criatura, flui a corrente da vida em todos nós. Encarnados e desencarnados, de qualquer condição, estamos conclamados a lutar pela vitória do bem eterno. E aí é que entra a questão dos desertores da sociedade. Não são só os desertores da mediunidade. Não são só aqueles que se negam ou que deixaram de produzir fenômenos porque são inferiores, mas aqueles que na sociedade, na condição em que se encontram de encarnados, e ali Emmanuel inclui inclusive os desencarnados, deixam de contribuir, deixam de fazer o que podiam fazer. Mas Maurício, isso aí não é só na mediunidade? Porque a gente ouve, né? Quanta gente fica atormentada com aquela frase assim, você é médium, se você não trabalhar, vai ter problemas. Porque está negando a faculdade, como a faculdade não deixa de existir, ela passa algumas vezes a ser usada por espíritos inferiores. Na produção de fenômenos é assim, por isso que os benfeitores, a nosso benefício, suspendem a mediunidade, a prática dos fenômenos. Mas aqui Emmanuel vai fazer diferente. Vamos pensar sobre nós como medianeiros do bem, da transformação no mundo em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos. E aí é que ele chama a atenção. Olha que interessante. Desertores são igualmente os que armazenam o pão sem proveito justo, convertendo cereais em cifrões vazios.
os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se em trincheiras de usura. E é interessante esse texto, e o quanto que ele é atual, né? Nos dias de hoje nós temos visto os mercadores da fé, que vendem o céu, que mercadejam com a crença das pessoas, que se servem até da boa vontade, da inocência e da ignorância de muitas pessoas que ainda veem Deus como um provedor e saem buscando ali ganhar dinheiro com isso. Quantos e quantos, em todas as instâncias. Não só no trabalhador da mediunidade que vende a mediunidade, não. Temos lideranças religiosas aí enriquecendo com as suas pregações, com as suas promessas de um mundo de facilidades para os fiéis. E vemos também aquelas criaturas que nos remetem lá à questão 930 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec ouve dos benfeitores espirituais que numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E ali a gente vê os que assambarcam os bens, né? Os que querem ser muito ricos, os que querem ter só para si, os que querem gozar só para si. Também são desertores. Também estão negando os recursos materiais de que foram dotados ou que conquistaram e que podiam ser melhor usados, melhor distribuídos para a sociedade. E aí o Emmanuel vai prosseguir apontando para nós as falhas da sociedade, dos outros, de nós mesmos, para que a gente faça uma reflexão sobre hoje. Lembra? Parece que esse texto foi escrito ontem, para a gente gravar hoje aqui. De tão atual que ele é, de tão Brasil que ele é, de tão terra que ele é. E eu fico preocupado que assim, a gente tem que observar o mundo das transformações, senão a gente fica lá, né, encaquilhado, velhinho. E aí eu fui observando como é que os jovens, o que os jovens estão assistindo, o que os jovens estão fazendo hoje. E esse texto de 1960 também vai falar sobre isso. Mas olha o que ele chama a atenção aqui, aqueles que deveriam fazer e não fazem. Os que fecham as escolas escancarando prisões. Os que transformam as chaves da ciência em gazuas douradas. Gazua, gente, é uma chave falsa usada para arrombar. Eu fui lá ver isso no dicionário. Os que levantam casas de socorro, desviando recursos que deveriam ser aplicados para sanar as dores do próximo. Ainda fazendo até um gancho com aquele slide anterior lá da usura, dos que querem ter os bens só para si ou só para gozar, a gente começa a perceber que os que deveriam fomentar a educação, estão fechando escolas, estão precarizando a educação, seja o dirigente da educação pública, seja o mercador simplesmente de conhecimento na educação privada, sejam os docentes, que imaginam porque recebem pouco não devem fazer um trabalho bem feito. São esses que estão fechando escolas. E toda vez que falta escola de qualidade máxima, vai sobrar prisão de segurança máxima. Então é isso que a gente tem que estar bastante atento. Essa questão de transformar as chaves da ciência numa chave falsa para arrombar portas, isso é interessante, porque quantas e quantas pessoas manipulam o conhecimento, guardam o conhecimento só para si, para se colocar numa condição de destaque. E ainda tem aquela questão ali da falsa caridade, da falsa bondade. Levantam casa de socorro, mas para poder colocar lá, olha, ajude aqui o nosso movimento, ajude aqui essa instituição. Uma parte realmente vai para o projeto, para a obra social. Mas a outra, está sendo guardadinha no bolso, está sendo desviada. E isso é muito grave. São também desertores, estão negando a faculdade que poderiam usar. E aí vem uma questão muito interessante, que dá pano para manga, que está muitas discussões, mas que Emmanuel trata com carinho e gentileza. Olha essa. Os que exterminam crianças em formação, garantindo a impunidade no silêncio das próprias vítimas. As mães, que sem motivo emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura. Num primeiro momento, esses dois parágrafos do Emmanuel poderiam remeter para aquelas bandeiras mais radicais. Claro, o primeiro ele fala claramente do aborto, mas vocês repararam que ele não fala da mulher que pratica aborto? Mas ele fala de todos os que exterminam as crianças. Então a gente tem que passar a pensar muito nisso. Sim, continua sendo um delito perante Deus, mas é consciencial. A gente às vezes quer facilitar a vida, quer simplificar e fica simplório.
bota toda a culpa só no indivíduo, só na mulher que pratica o aborto. Ali Emmanuel envolve todos. Todos são desertores do bem e da vida que poderiam fomentar. E isso eles vão arcar com as próprias consciências. E ali, ó, no próximo parágrafo, a gente percebe o seguinte: agora ele está acusando as mães, agora ele está acusando as mulheres que não querem ser mães, e toda mulher tem que ser mãe. Calma lá, olha lá, ele diz assim, as mães que, sem motivos. Porque isso remete a gente às questões 698 e 699 do Livro dos Espíritos, em que trata do celibato. E a gente percebe o seguinte: o celibato, ou a não constituição de uma família, por egoísmo é que é contrário à lei divina. Mas quando isso aí constitui uma oportunidade de ter liberdade de servir mais a coletividade, não é uma violação da lei divina. Então a questão ali, ó, é as mães sem motivo e que se mergulham apenas no gozo. Não querem ver os seus corpos deformados, não querem ter tempo cuidando e educando crianças, não querem perceber a tarefa que lhes cabe e mergulham só no prazer. Querem se masculinizar. Engraçado, né? As pessoas falam tanto de liberdade da mulher. A gente fez o vídeo passado, foi sobre isso. De liberdade da mulher, de respeito à mulher. Mas quantas pessoas, para garantir isso, querem se rebaixar a essa condição masculina do gozo sem responsabilidade? E aí Emmanuel chama atenção para isso. Não é aquela professora, aquela mãe, aquela cientista, aquela administradora que não constitui a própria família, mas que se dedica à coletividade. Ela está sendo mãe da coletividade. Amélie Boudet, gente, não foi mãe da própria carne. Mas nós todos nos sentimos um tanto filhos dela e de Kardec, não é verdade? Então, quando Emmanuel fala sobre isso, ele não está jogando pedra só nas mulheres. Ele não está criminalizando apenas aquela criatura que a gente não sabe o motivo, não entende a história dela, que pratica o aborto. Mas ele envolve a todos. E aí qual é a solução? Educar. Educar para que não haja ninguém que pense em extinguir uma vida no ventre materno. Mas isso a gente vai deixar para outros vídeos, senão a gente vai polemizar aqui. A ideia é tratar dos desertores. Ali nós vamos ver desertores do apoio à vida, do amparo à vida, que se tornam mercadores da morte. E daquelas que inutilizam a vida, a possibilidade de dar vida, para poder apenas gozar e ter prazer próprio. Isso é deserção. Isso também é fugir do compromisso. E aí olha que coisa interessante. Vem Emmanuel e nos chama a atenção para o uso que nós fazemos da nossa capacidade intelectiva. Os que aviltam a inteligência vendendo emoções na feira do vício. Os que se afogam lentamente no álcool. Os que matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade. E os que passam as horas censurando as atitudes de outrem, olvidando os deveres que lhes competem. Aqui nós temos, no mesmo slide, duas questões para colocar. Primeiro, os dois parágrafos, a questão dos vícios. A questão de como a gente, às vezes, joga fora o nosso tempo, a nossa força de trabalho, por momentos fugazes de satisfação. Tem gente que acha maravilhoso ficar embriagado e falar um monte de bobagem. Estão perdendo tempo, estão jogando fora a vida. A mesma coisa com relação àqueles que violentam a própria inteligência, que comprometem a própria inteligência mergulhando na feira do vício. E o outro ponto que vale a pena a gente chamar a atenção ali são aqueles últimos dois parágrafos, que é a inércia, a fuga da responsabilidade. No primeiro momento, não querendo fazer. Matam o tempo para o tempo não dar responsabilidade. Tem gente que é assim, né? Tô doido para o mundo morrer, acabar em barranco, para morrer encostado. É aquele povo. E também a outra parte. Quantas vezes a gente fica apontando o dedo para as falhas dos outros, criticando o governo, criticando o político, criticando a vizinha, para não olhar as próprias falhas, para não trabalhar as nossas próprias falhas. E isso é muito grave. E Emmanuel ainda prossegue chamando outros desertores, não só da mediunidade, mas desertores da sociedade. O vídeo de hoje faz esse transporte aqui, do Livro dos Médiuns, para tratar só da mediunidade, para a sociedade como um todo. Como nós negamos à sociedade a nossa faculdade que pode fazer o bem. E ele diz assim: os que andam no mundo com todos os desejos satisfeitos, os que não sentem necessidade de trabalhar e os que clamam contra a ingratidão, sem examinar os problemas dos supostos ingratos. Mais uma vez, um slide, dois momentos de reflexão.
os 2 primeiros parágrafos, aquelas criaturas que se fazem inúteis. Eu não tenho necessidade material, eu nasci rico, eu nasci rica, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada de bom. Vai lá no Livro dos Espíritos e estuda o que é trabalho. Não é só coisa remunerada, não. É toda a ocupação útil. Então, quem não tem necessidade do trabalho material para prover o seu sustento, pode realizar um trabalho muito mais amplo para benefício da sociedade. E o outro lado são aqueles que tentam para aparecer, que tentam, não, estou fazendo um trabalho, estou trabalhando aqui, estou promovendo crianças órfãs, mas ninguém me agradece. Olha só, ajudei tanto a Beltrano, ela agora vira as costas, ajudei tanto fulano, ele agora vira as costas. Mas a gente parou para pensar, primeiro, se a ajuda que a gente deu era aquela que a criatura precisava? Quantas vezes nós damos coisas materiais e aqueles que precisam apenas de bons ouvidos e de bons conselhos, de alguém que acredite neles, para que eles conquistem os bens materiais que se apresentam carentes no momento. Então a gente não sabe quais são os problemas, as necessidades daquela criatura que agiu com ingratidão. E outra questão importante, eu estou fazendo bem para quê? Para aparecer? Para ser aplaudido? Ou então, pelo bem que o bem me faz? Essa é a questão que tem que ser levada em conta. E a gente começa a perceber a ideia do farisaísmo. O farisaísmo espírita é muito perigoso, mas ele aparece também. Desse jeito, os que julgam comprar o céu, entregando um vintém ao serviço da caridade e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes nos inventários de sangue e ódio. Quanta gente tem um escorpião no bolso para ajudar a comprar a cesta básica do centro, mas faz todo tipo de capricho, atende a todas as vontades dos filhos, dos netos, e ainda faz assim, não, eu tenho que acumular bens para poder deixar meus filhos amparados, adultos. Gente que está lá na faixa dos 70, 80 anos, que está trabalhando até hoje, se esfalfando, para deixar herança para marmanjo, para marmanja, passear e gozar. É por isso que nós vemos, daquelas famílias quatrocentonas, tradicionalíssimas, como que ao declínio. Por quê? Quando o patriarca, a matriarca, que trabalharam tanto para granjear essas riquezas todas ali, desencarnam, desaparecem, não educaram os filhos, os herdeiros, para também manterem e produzirem mais. E aquilo, degenera. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Aquela caridade pouquinha, dá um pouquinho para poder comprar o céu. Não, eu já tô quite com Deus. Eu dei esse dinheiro para a cesta básica do centro, já está resolvido. Agora eu posso passear à vontade, eu posso trocar de carro à vontade. Isso não é pecado, não. Mas será que a gente não podia fazer um pouquinho mais? Será que nós não estamos desertando da possibilidade de servir um pouquinho mais à sociedade? E ainda pensando nessas queixas todas é que vem a colocação. Os que condenam e amaldiçoam ao invés de compreender e abençoar. Os que perderam a simplicidade e precisam de uma torre de marfim para viver. Os que se fazem peso morto, dificultando o curso das obras. Aqui a gente tem 3 pontos. O primeiro, lógico, aquelas criaturas que, porque ficam apontando as falhas dos outros, derrubam. Em vez de ajudar, chega assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Você não acha melhor a gente fazer por um outro caminho? Esse aí não está dando muito certo? Outra questão importante são aquelas criaturas que começam a se achar. Não, eu sou presidente do centro, e eu sou palestrante, e eu sou o médium principal da reunião. Então, cadeira mais acolchoada para mim, eu quero sentar na cabeceira da mesa. São esses que ficam lá nas torres de marfim. Quando o ideal é a gente poder sentar ao chão junto com a criança na evangelização. Essa história de que eu sou palestrante no evangelismo de criança é muito perigosa, é muito equivocada. É lógico que às vezes a gente tem uma dificuldade grande para poder dialogar, para poder comunicar com elas. Mas não vamos nos negar isso não, sempre que for possível. E aí a outra questão é aquelas criaturas que assim, não, se eu não fizer não tá bom, que são os pesos mortos. Não faz e não deixa os outros fazer, isso que é o pior. Essa que é a parte mais grave. Então, diante de todas essas deserções, diante de todas essas questões, vem 2 perguntas. Eu vejo essas falhas em mim, médium, trabalhador espírita, dirigente espírita? Eu vejo essas falhas nos outros? Com certeza a gente vê, né? Ver nos outros é tão mais fácil. A gente vê um argueiro, um cisco no olho do outro, mas não vê uma trave que está no nosso. E aí a resposta deve ser sim para essas 2 perguntas. E aí vem uma questão. O que é que eu faço quando eu identifico as falhas em mim? O
que eu faço quando eu identifico as falhas nos outros? E é o que Emmanuel vai nos ensinar. Ele termina esse capítulo dizendo simplesmente isso, olha só. Deserção, deserção. Se trazemos semelhante chaga, corrigenda para nós. Se havemos nos outros compaixão para eles. Então, a gente só pode mudar a gente mesmo. Por isso que a gente tem que corrigir as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias deserções. Você não está muito tempo na Netflix e pouco tempo no trabalho doutrinário, no trabalho social, não? Vamos pensar nisso? E se a gente vê nos outros? Nada de jogar pedra. Muito frequentemente vai ser pelo exemplo, pelo melhor exemplo que a gente puder dar, que a gente vai exercer aquela compaixão ali. Então eu espero que nessa reflexão que a gente fez até mais lentamente, falando num tom diferente, porque realmente esse texto do Emmanuel balançou comigo, parece tão atual, é tão dos dias de hoje e é tão nosso no movimento espírita também, que preocupa, mas ao mesmo tempo tem a solução. Vamos agir mais. Se você gostou, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para receber as notificações, deixa um like ou um dislike se não gostou, comenta aí embaixo por que gostou, por que não gostou e, se puder e quiser, manda o link para outros desertores, porque nós todos somos um pouquinho, né? Para outros desertores que você conhece aí, não para apontar dedos, mas quem sabe com essas nossas reflexões, que certamente me ajudaram e podem ter ajudado você, a gente também não ajuda eles. Tchau, um grande abraço e muito obrigado pela sua atenção.